Olá, meus amores do quarto ano, tudo certo com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou com saudades. Olha só, hoje, quarta-feira, a nossa aula é sobre a disciplina de arte. Então, vocês vão abrir comigo a página, lá na página 257, ok? Atividade 9 do capítulo 3 do grupo 3, que tem como título Revestimento das Residências Portuguesas. Então acompanhe a explicação junto comigo. Olha só, logo no início nós temos a fachada de uma antiga estação de trem, que foi utilizada azulejos portugueses nas cores branco e também azul. Olha só que grande obra de arte aberta ao público, né? Então, algumas informações sobre este período. Vamos lá. No século XVIII, o azulejo passou a ser adotado pelas famílias para decorar residências e outros lugares também. E eles contavam, retratavam histórias das próprias famílias. A partir do século XIX, esses painéis passaram a ser elementos decorativos da paisagem urbana, que foi o que aconteceu com a fachada da antiga estação de trem que eu coloquei para vocês antes dessa explicação. E aí eles passaram a produzir esses azulejos em fábricas. Por quê? O que aconteceu? Com uma grande quantidade de pessoas querendo utilizar os azulejos como uma forma para decorar, muitos azulejos precisavam ser produzidos e de forma manual ia demorar muito. Então, com isso surgiram as fábricas desses azulejos, certo? E onde ficavam essas primeiras fábricas de produção de azulejos? Ficava em Lisboa, na cidade, lá em Portugal, na cidade de Lisboa, na cidade do Porto e também na cidade de Aveiro. Tudo no país Portugal, tá bom? Aos poucos, o que foi acontecendo? Novas cores foram surgindo, porque eles só usavam cores azul e branca. E aí, com o passar do tempo, a fabricação e tudo mais, foram surgindo novas cores. E aí, como eu disse para vocês, lá no século XX, com o passar do tempo, o azulejo passou a decorar estações de trem, de metrô e passou a ser assinadas por vários artistas consagrados, Logo depois que esses azulejos passaram a fazer parte de estações e objetos, o que aconteceu? Passou a ser usado também como objeto decorativo. Então, por exemplo, para fazer o nome de uma rua, o número de uma casa, bandejas, elementos decorativos em geral, também usavam esses azulejos portugueses. E aí, agora eu vou ler para vocês Cidade dos Azulejos, tá? Aqui no Brasil isso, lá em São Luís do Maranhão. Então vamos lá. No centro da cidade de São Luís do Maranhão, é possível observar o maior conjunto urbano de azulejos em toda a América Latina. A cidade é conhecida como a Cidade dos Azulejos e foi fundada por franceses, invadida por holandeses e colonizada por portugueses. Por isso que eu já contei para vocês várias vezes que nós brasileiros somos miscigenação. Isso significa uma mistura de vários e vários países. Foram os portugueses os responsáveis por introduzir no século XVIII, como eu já disse, os azulejos na arquitetura da cidade, já que era um material que se adequava às condições climáticas da região. Resistente ao calor e à chuva, funcionava como isolante térmico, tornando os ambientes internos mais frescos e agradáveis. Em 1996, a cidade foi reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade. No Museu Histórico e Artístico do Maranhão, Museu de Artes Visuais, encontra-se o maior acervo de azulejos provenientes de doações. Então, olha que legal, se vocês tiverem a oportunidade de viajarem até lá um dia, não se esqueçam dessa história que nós acabamos de ler aqui, de tudo que envolve este período. Bom,
Agora, meus amores, vocês vão fazer os exercícios 1, 2 e 3 das páginas 260 e 261, tá? Vocês podem utilizar lápis de cor ou giz de cera, certo? Canetinha não pode, por quê? Porque senão vai borrar as páginas e isso não pode acontecer na apostila, né? Então, vocês devem usar e abusar da criatividade de vocês na hora de produzirem essas produções artísticas. Um beijo no coração de cada um de vocês e fiquem em casa. Saudades, meus amores.